E é por estes motivos, sobretudo por estes últimos motivos que eu enunciei agora, que eu tenho quase a certeza absoluta que o Tribunal Constitucional não terá coragem de ilegalizar um partido por ter um erro formal numa convocatória para um congresso. Meus caros, hoje é o dia de reflexão, como se tratasse de uma eleição. Como se amanhã fosse o dia em que o nosso partido, o Chega, fosse submetido a uma eleição a nível nacional ou regional. E realmente parece que é. Não vai haver eleição, é certo, mas vai haver uma decisão, uma sentença do Tribunal Constitucional. E essa sentença só pode ser uma de duas. Ou o Tribunal Constitucional reconhece a legalidade do Chega e o deixa concorrer às próximas eleições da região autónoma da Madeira, que se realizarão no dia 24 deste mês de setembro, ou o Tribunal Constitucional não reconhece essa legalidade, ou pelo menos a normalização dos seus estatutos e dos seus órgãos, e com base nisso, quanto a mim irracionalmente, impedirá o Chega de concorrer às mesmas eleições. Só temos, portanto, dois cenários, ou um ou outro. E dos dois não há recurso. Portanto, ou poderemos concorrer à Madeira, ou não poderemos concorrer às eleições regionais da Madeira. O que é que pode então acontecer? Se o Tribunal Constitucional nos permitir concorrer, como é a minha convicção, porque, ao fim e ao cabo, com todas as confusões que têm havido, que têm sido provocadas, devido às queixas de ex-militantes do partido, junto do Tribunal Constitucional, apesar disso, o partido continua legal. O partido não foi ilegalizado e, como tal, na minha opinião, não resta alternativa ao Tribunal Constitucional senão deixar o Chega concorrer às eleições da Madeira. Se o não fizesse, seria caso único na história de Portugal. Realmente nunca, desde o 25 de Abril, ou até muito antes disso, desde a Primeira República, nunca aconteceu um caso de um partido ser impedido desta forma de concorrer às eleições. Desde que há democracia em Portugal, estamos a falar, portanto, desde a Primeira República de 1910. Antigamente, nem toda a gente podia votar, é verdade. Só os homens e os homens letrados, com o mínimo de instrução primária. Isso foi uma lei imposta por Afonso Costa. Mas depois da democratização, alastrou-se à população e hoje em dia todos os maiores de 18 anos podem votar. Mas acontece, para votar, também têm que poder votar no partido da sua escolha. Não pode a democracia portuguesa retirar um partido do espectro político português porque, alegadamente, ex-militantes, mesmo que façam parte dos fundadores, portanto não há nenhum estatuto especial por ser fundador ou não, ex-militantes passam a vida a fazer queixa de tudo e de mais umas botas dentro do partido. Assim, realmente é difícil o partido poder reorganizar-se, pois qualquer coisa que faça, já sabemos que vem daí uma queixa, e a queixa vem inacreditavelmente de ex-militantes e até ex-fundadores do partido. É inacreditável, mas é o que acontece. No entanto, este vídeo serve para dar o meu testemunho antes de sabermos a sentença, a decisão do Tribunal Constitucional. Eu não vejo forma nenhuma de que este partido possa ser impedido de concorrer livremente às eleições da Madeira, tal como todos os outros partidos. Reparem que há partidos que não têm sequer eleições internas. Há pequeninos partidos que vão às eleições e é o único ato que fazem durante a sua vigência. Não têm congressos, não têm convenções, não têm eleições internas, não têm eleições distritais, nem regionais, nem concelhias, nem nada. Os pequenos partidos da extrema-esquerda, por exemplo, têm a mesma direção desde sempre. Só quando morrer um é que vai para lá outro. Desde que a última tomou posse, ninguém se preocupa com isso. O próprio Partido Comunista, que é um dos principais partidos da história democrática portuguesa, embora ele não seja democrático, não tem eleições eternas. É escolhido o presidente pelos restantes membros do Comitê Central. E não há problema nenhum. Quer dizer, é um partido que não é democrático,
Os seus militantes não têm nenhuma participação naquele partido, na escolha seja de quem for. Quem decide tudo é o Comitê Central e eu não vejo que alguém faça queixa contra esta chocante ditadura, contra esta chocante falta de democracia que existe num dos principais partidos portugueses, o Partido Comunista Português. Ninguém faz queixa dele. E, portanto, o Tribunal Constitucional não toma conhecimento daquilo que todos sabemos, que não há democracia interna dentro destes partidos. Mas podíamos passar para outros, e outros ainda. E percebemos também que no seio dos principais partidos, PS e PSD, as broncas não faltam. Queixas de falta de democracia interna, de golpadas nas conselhias. Bom, isso, as redes sociais estão pejadas delas. E nunca se viu o Tribunal Constitucional ilegalizar uma conselhia ou uma distrital porque houve chapeladas eleitorais. Todos nós sabemos de episódios de alguns candidatos que se fartaram de pagar as cotas dos militantes a dezenas, a centenas de militantes, para que depois eles possam ir votar em si. Toda a gente sabe isto. Há inclusivamente casos a correr em tribunais. É por isso que alguém ilegaliza o partido, o PS ou o PSD? Não. E queixas destas não faltam. Chovem nas redes sociais também. O Tribunal Constitucional não toma conhecimento, porque ninguém entrega uma queixa formal, uma queixa em mão contra estas chapeladas eleitorais que ilegalizariam todo e qualquer candidato assim eleito. Eleito por pagar as cotas aos militantes que depois vão votar em si. Eu penso que esta prática é até considerada crime hoje em dia. Não tenho a certeza, mas tenho essa impressão. De qualquer maneira, é completamente ilegal. Ninguém pode fazer esta prática. Nós sabemos, no entanto, que ela é corrente e recorrente de norte a sul do país nos grandes partidos. O Tribunal Constitucional toma conhecimento destas práticas chocantemente ilegais. Toma, porque nós também tomamos. Os seus órgãos internos todos tomam. Os juízes sabem isso. E então, aconteceu alguma coisa? Não acontece nada. Os partidos entregam as suas contas, olhem outra, de forma regular e atempada no final do ano? Também não, sabemos que não. Olha, e quando há eleições, as contas das campanhas, elas são todas aprovadas pelo Tribunal de Contas? Não, pelo contrário, nenhuma. Raras são aquelas que são aprovadas, acho que nenhuma mesmo. Há anomalias em todas. E só isso poderia ilegalizar os partidos, meus caros. Os partidos que não apresentam as contas corretamente. Onde há falcatruas em todas as eleições, milhares e milhares de euros que desaparecem, andam a voar, ninguém sabe para onde. As contas das campanhas nunca batem certo, especialmente nos dois grandes partidos, PS e PSD. O que é que acontece? O Tribunal de Contas envia aquilo tudo para o Ministério Público e o que faz o Ministério Público? Bola, espera, não faz nada, deixa prescrever. Pergunto, isto não era motivo para ilegalizar o PS e o PSD de cada vez que há eleições? Claro que sim, mas é que ninguém faz queixa. E esta cumplicidade em que o Ministério Público deixa, ou de propósito, ou porque não tem gente suficiente, ou por outro motivo qualquer que não me ocorre nem nunca me ocorrerá, deixa prescrever sempre estes processos e, portanto, os partidos continuam a fazer o que quiserem, a gastarem a tripa forra do dinheiro dos contribuintes, muito acima daquilo que seriam autorizados a fazer. A verdade é que as contas depois não são apresentadas e, portanto, fica tudo maravilha. É uma ilegalidade recorrente que o Tribunal de Contas envia também para o Ministério Público de forma recorrente e que o Ministério Público recorrentemente também não faz rigorosamente nada e assobia para o lado. Então, meus caros, quando há estas graves violações das regras democráticas, das contas transparentes por parte dos maiores partidos do país e ninguém faz nada, como é que querem que o Tribunal Constitucional ilegalize um partido só porque a convocatória da 5ª ou da 6ª Convenção estava errada? A convocatória, amigos, não é a convenção. Uma folha de papel com uma página, onde aparece a convocatória, pode ir tal, no mês tal, para a convenção. Isto brada aos céus. Mas isto transanda a trabalho encomendado. Isto é uma chocante perseguição política, uma tentativa absurda, e até digo mais,
pouco inteligente de tentar ilegalizar o partido que mais cresce, não só nas sondagens, como também nos próprios resultados eleitorais e na sociedade, no dia-a-dia. Todos vemos isso claramente nas conversas que temos com os nossos amigos e companheiros. Há 3 anos era quase impossível falar-se no Chega. Era quase considerado um crime falar do Chega. Hoje esse tema é debatido na mesa dos cafés em toda a parte com a maior naturalidade. O Chega é um partido como os outros. É de extrema-direita? Não. É nazi? Muito menos. É fascista? Nunca. É xenófobo? Nunca o foi. Não é porque meia dúzia de jornalistas de esquerda que digam que o Chega é isto ou aquilo, aquele outro, que o Chega passa a ser. Não. O Chega é um partido de direita. Isso é nacionalista, é patriótico, é. Nada mais do que isto. Não tem nada de extrema-direita, mas há partidos à sua direita. Sim, há partidos à sua direita. Pelo menos um, e pelos vistos agora ultimamente apareceu outro. Bom, aquele que agora fez queixa ao Tribunal Constitucional, que também é uma coisa que já mudou de nome, ninguém sabe o que é aquilo, deve ter para aí 0,1% de votos nas próximas eleições. Estaremos atentos para ver qual é a votação desse partido. E um partido residual, com 0,1% dos votos, tenta impedir que um partido com 14 ou 15% dos votos possa concorrer. Acham que isto é democracia? Não. Isto é tentar ganhar na secretaria aquilo que se perde todos os dias no terreno de jogo. E é por estes motivos, sobretudo por estes últimos motivos que eu enunciei agora, que eu tenho quase a certeza absoluta que o Tribunal Constitucional não terá coragem de ilegalizar um partido por ter um erro formal numa convocatória para um congresso. Não terá essa possibilidade. E se não ilegalizar, então, meus caros, não tem outro remédio senão aceitá-lo no xadrez político português atual. Portanto, meus caros, é simples. A menos que haja um cataclismo, que eu não imagino qual seja, eu tenho praticamente a certeza absoluta que o Tribunal Constitucional não terá outro remédio, por muito que lhe custe, por muito que invente, por sabemos que os juízes são lá colocados pelo PS, PSD e pelo PCP, imagine-se, um partido com 3% tem lá um juiz no Tribunal Constitucional. Por muito que lhes custe, dizia eu tenho praticamente a certeza absoluta que o Chega irá poder concorrer à Madeira. O que vai concorrer a seguir, não sabemos, são outros episódios, sendo nos próximos capítulos, mas para já tenho a certeza praticamente absoluta que o Chega vai poder concorrer à Madeira. Assim seja, meus caros, e até logo. Grato pela atenção dispensada.